She says she likes my watch, but she wants Steve's AP, and she stay up all hours watching QVC. She said she loves my songs, she bought my MP3, and so I put her number in my bold BB. I got a black BM, she got a white TT. She want. Boa tarde, pessoal. Bom, primeira coisa que eu tenho que checar é se eu fiz as coisas direito aqui. Alguém pode confirmar no chat se vocês estão me ouvindo, se tá tudo ok com áudio, imagem, ou se eu preciso mexer em alguma coisa aqui. Alguém? Ué, cadê todo mundo? Beleza, gente, deixa eu dar então um tempinho, eu não sei se vai chegar mais gente aqui, daí vou dar mais 5 minutinhos, a gente começa de 2h20 a nossa aula, aí a gente tanto vai ver o conteúdo que estava previsto para a aula de hoje, a presencial, como a gente tira dúvidas sobre como a gente procede daqui para frente, tá bom? Considerando agora as circunstâncias do coronavírus. Aguenta aí que já a gente começa. Shot in the dark, a past lost in space. Where do I start? The past and the chase. You wanted me down like a wolf, a predator. I felt like a deer in love lights. Your love bleeds.
did she lie in wait? Was I bait to pull you in? The thrill of the kill, you feel there's a sin. Lay with the wolves, alone it seems. I thought I was part of you. You love me in a frozen time, hungry for that flesh of mine. But I can compete with the she-wolf who has brought me to my knees. What do you see in those yellow eyes? 'Cause I'm falling to pieces. I'm falling to pieces. Falling to pieces. I'm falling to pieces. Falling to pieces. Olá, olá, olá. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão nessa tarde esquisita de hoje? Então, os planos foram, vamos dizer assim, alterados agora oficialmente. Eu vou dizer quase que no susto, né? A conversa, pelo menos que eu pude acompanhar entre os professores, ela começou a ganhar forma assim de caramba, a gente realmente vai precisar parar as atividades presenciais já no fim de semana, né? E aí ontem começou então a reunião oficial que a reitoria tinha marcado, né, com, por exemplo, o nosso diretor do centro, o professor Milton, ele foi chamado para participar, e aí veio a decisão da gente, a gente não vai parar as atividades, o semestre continua, porque o semestre, ele tá quase no fim, né, tá faltando pouca coisa, e o que então a gente vai fazer é usar e abusar de tecnologia para poder fazer essa coisa funcionar nessas 2 últimas semanas ou 3 últimas semanas, se a gente considerar reposição, final, etc., remotamente, né, no modelo do ensino à distância. E cá estamos, né? A gente agora então vai fazer a transmissão dessa aula, pelo menos via streaming, e a gente vai ter que repensar algumas coisas com relação à avaliação, trabalhos, etc. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que fica a situação de eletrônica, né? De eletrônica aplicada 1. Então vamos lá, o que é que estava faltando? A gente estava prestes a concluir o assunto para fazermos uma terceira prova e a gente também tinha a questão da implementação do trabalho final. A gente já tem 2 notas, uma não divulgada, tá? Eu estou ciente disso. Vamos lá, vamos ver se essa nota sai hoje, né? Por enquanto eu dei uma congelada nas correções, porque eu estou tendo que reorganizar as disciplinas, preparar aquilo que precisa ser mudado em termos de especificação de trabalho, até a forma de dar aula mesmo, para o final do semestre. Mas a gente já tem 2 notas, tá? Garantidas. E o regimento da UFV, ele nos pede para termos 3 notas. Então, o que é que eu estou pensando em fazer? Eu vou incorporar, vamos dizer assim, o conteúdo da prova no relatório do terceiro trabalho. E aí, esse trabalho, você já tem parte da nota desse trabalho também, né? Aqueles primeiros 40% referentes à fonte que vocês construíram. E fica, então, faltando os outros 60%. E aí eu vou fazer o seguinte, os outros 60%, então, vai ser
relatório do projeto final, acrescido de algumas coisas que eu vou pedir para vocês colocarem no lugar da prova que a gente faria. Algumas provas eu acredito que a gente vai ter que fazer à distância, por exemplo, reposição e final. Eu não acho, dadas as circunstâncias da gente com relação ao coronavírus, que a gente vai ter condição de promover encontros presenciais, né? Agora não é o momento para isso e a gente tem que priorizar questões de saúde e questões sociais que são assim perigosíssimas se a gente não fizer a nossa parte. Inclusive, eu vou aproveitar para já fazer um reforço de esse período em que a gente está dispensando vocês das aulas presenciais. Por favor, permaneçam nas casas de vocês, tá? Evitem locomoções desnecessárias. Eventualmente, claro, vocês vão precisar sair para resolver alguma coisa, mas se aproveita-se esse período, né, que não tem aulas presenciais para ficar passeando para lá e para cá, então derrota todo o propósito da coisa, né? É um sacrifício que a gente faz lá da universidade para nada. Mas dito isso, não acho que tem clima, eu não acho que é seguro a gente fazer essas provas de forma presencial. Mas também existe ainda grande discussão entre os professores para saber como é que a gente faz uma prova remota. E eu consegui avaliar alguma coisa que não seja tipo uma consulta descarada, que não diz absolutamente nada do quanto desse assunto que a gente está discutindo vocês absorveram. Então a gente vai ter que pensar nisso. E assim, o que eu posso dizer para vocês é que eu vou então diminuir a quantidade de provas que a gente vai fazer. Eu vou ficar somente com as provas de reposição e a final. Essa terceira prova que a gente faria, a gente não vai fazer mais devido às circunstâncias. Isso, eu não gosto de alterar as regras que eu anuncio no início do semestre, sempre é uma coisa perigosa, mas eu espero que vocês compreendam o porquê da gente estar alterando essas regras, certo? Não é nada que ninguém previu, mas é algo que a gente está tendo que fazer agora, certo? E o trabalho também é uma fonte de preocupação, porque a ideia é que vocês façam a implementação real de um amplificador de sinal com 2 estágios que a gente vai precisar ir para o laboratório para poder colocar ele em um osciloscópio para poder ver se ele está funcionando bem ou não. E de novo, é necessário deslocamento presencial para poder comprar componentes. A equipe realmente vai ter que se reunir presencialmente para ajudar a montar o dispositivo e a gente teria que se reunir presencialmente no laboratório para poder fazer a avaliação do trabalho. Então esse cara eu vou ter que alterar também, tá? E aí eu continuo pedindo para que vocês façam o amplificador, mas vocês terão que parar para efeitos de avaliação no projeto. Então a gente sabe que as etapas que a gente cumpre são: a gente primeiro faz um projeto, a gente simula esse nosso projeto, a gente simula o circuito para verificar se as decisões que a gente tomou com relação a, resistências, ganho de transistor, capacitância, esse tipo de coisa, elas estão surtindo o efeito que a gente espera que elas surtam. Então, nesse momento aí eu vou pedir para vocês pararem e documentarem. E aí o relatório encolheu. Agora vocês não têm no relatório mais a parte que vocês estão mostrando os resultados alcançados com o dispositivo real que foi implementado, nem vocês vão precisar explicar quais foram as dificuldades e como vocês implementaram as coisas que vocês implementaram. Inclusive fica o convite para quando essa loucura toda passar e for seguro a gente voltar à circulação normal de pessoas, então vocês podem implementar e passar pela experiência de fazer essa implementação, que realmente é algo bom para vocês, para a formação de vocês, mas que a gente está sacrificando, certo? Mas a gente está sacrificando por uma causa nobre, e o sacrifício não é 100%, porque felizmente a primeira parte do trabalho a gente fez. Então, vocês sim já passaram pela experiência de montar esse dispositivo real, pensando em questões mínimas de acabamento, de refinamento do protótipo para poder apresentar. Então, a gente fica com essa primeira parte da experiência, e essa segunda parte da experiência eu deixo por conta de vocês. E aí eu ainda estou terminando de formular a especificação do trabalho,
tá? Para dizer o que é que eu vou querer a mais em termos de beleza. Então agora, já que a gente parou na simulação, eu vou precisar que vocês comentem mais coisas, tá? Nesse relatório. Falem mais sobre esse processo de amplificação, sobre as decisões, ponham mais contas que foram feitas. E isso é o que o projeto teria em comum com essa terceira prova se a gente fizesse. E aí eu estou terminando de fazer essa especificação e aí eu acho que hoje para amanhã, no máximo, eu devo divulgar ela. Até agora, gente, como estamos? Vocês estão entendendo as decisões? Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês têm sugestões? Usa o chat, tá? Porque aí eu tô de olho no chat e aí a gente, enfim, pode repensar uma ou outra coisa dependendo desse feedback de vocês. A propósito, se alguém ainda não usou o Twitch, tá? Vocês precisam criar uma conta para poder escrever aí no chat. E aí, enfim, é um processo, um formulário rápido de criação de conta, definição de login e senha, e aí loga, e aí vocês têm acesso ao chat, tá bom? O chat está liberado e isso me faz reforçar o pedido de que a gente, quando eu começar a aula propriamente dita, tentem deixar o chat o mais livre possível para que eu possa ver as dúvidas, certo? Se vocês tiverem uma dúvida, algum comentário, alguma coisa pertinente à aula, algo que não capa, o emoticon ou qualquer coisa do tipo, aí vocês mandam pro chat, certo? E aí eu respondo assim que possível. Ok. E aí a pergunta, né? As datas ainda permanecem as mesmas? A entrega do relatório final, sim. Então agora o relatório final eu vou pedir para vocês entregarem isso. Eu acho que a data original estava até sexta-feira da próxima semana, ou algo assim, ou quinta-feira. Então eu planejo manter essa data, porque o semestre não está sofrendo nenhuma extensão, certo? Então eu vou ter que em princípio manter as datas. Outra coisa, eu não planejo fazer com que todo o conteúdo que a gente precise ver até agora, a gente faça isso via streaming, porque apesar de que o streaming tem a vantagem de eu conseguir interagir com vocês, mas eles têm algumas desvantagens, que é tudo ao vivo, né? Então, sei lá, não pode faltar energia, minha internet não pode cair, eu não posso ter um troço aqui, e tudo isso torna a coisa um pouco complicada. E do lado de vocês também, né? Meio que para vocês conseguirem interagir, vocês têm que estar com aquele horário liberado para poder participar, e a conexão de vocês tem que estar boa, e a internet de vocês, a energia de vocês tem que estar boa, etc. Então, eu vou fazer o seguinte, outras aulas eu vou liberar no formato de vídeos do YouTube, certo? E aí vocês assistem no horário que vocês quiserem. De madrugada, eu tenho insônia, eu vou assistir o vídeo, tá? Desde que não seja para dormir, né? Porque aí quebra o propósito que vocês precisam entender o que eu tô falando. Tá, beleza, faz o horário de vocês, certo? Agora, e aí depois que vocês passarem pelo conteúdo, daí mergulha no trabalho, faz o relatório, façam à distância, por favor, usa Hangouts, Skype, qualquer coisa entre vocês, e aí fazem o upload desse relatório via Siga, né, via o Cigar. E aí depois eu posso fazer um segundo streaming para tirar dúvidas, tá? Então, um pouco mais perto aí da entrega do trabalho, aí eu posso fazer um segundo streaming, sendo que é um streaming focado muito mais em dúvidas do que em realmente eu passar conteúdo novo para vocês. Então, a gente pode continuar assim, pessoal, de boas, tranquilo até aqui. Mencionem alguma coisa no chat para saber que vocês estão vivos. Chegou um tranquilo. Beleza. Legal. Então tá bom. Vamos ver aqui onde foi que a gente parou, tá? Falando em presente aí, é desnecessário dizer que as chamadas foram pro saco, tá? Então, meio que o controle de presença para a partir do momento que a gente parou as atividades presenciais, e isso, inclusive, já me permite calcular aquele bônus lá que eu tinha prometido para vocês, das faltas que vocês poderiam ter faltado, mas não faltaram.
Então eu vou ver se eu também compilo essa informação e saio largando as coisas aí no cigarro o mais rápido possível, certo? Legal, gente. Vamos lá então. Qual foi a última coisa que a gente viu, né, na nossa aula presencial passada? A gente viu que na verdade, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso. A gente viu que, na verdade, existem duas retas de carga em um amplificador, certo? A gente tem a nossa reta de carga CC, que a gente utiliza somente o componente CC do nosso amplificador, isso aqui a gente já tinha discutido, e a gente tem a nossa reta de carga CA, certo? É uma reta de carga mais inclinada, né? A resistência interna ali do diodo base emissor do transistor, ela é menor, é percebida como algo menor pelo meu sinal CA, então ela é um pouco mais inclinada. E aí, quando eu estou no ponto quiescente da minha operação, certo? O que vai acontecer é que o ponto Q vai estar exatamente na interseção entre essas duas retas. E à medida que o meu sinal CA, então, ele vai passando, crescendo em um semiciclo positivo, decrescendo em um semiciclo negativo, então eu vou ver que esse meu ponto de operação, ele vai começar a se deslocar, certo? Para frente ou para trás aqui na minha reta de carga CA. E aí, isso já deixa claro, se a gente realmente parar para pensar e ver a lógica por trás disso, que eu tenho um deslocamento máximo que eu posso ter aqui na minha entrada, tá? Que vai levar esse ponto Q até, por exemplo, o ponto de corte, onde o meu valor VCE, né, que é a tensão entre os terminais coletor e emissor, será máximo, ou até um ponto de saturação, aqui no ponto mais alto da minha reta de carga, onde a corrente no meu coletor ela é máxima e a minha tensão entre os terminais coletor e emissor é mínima. E aí, o que termina acontecendo é que esses pontos de corte e de saturação, eles vão delimitar o quanto eu vou conseguir produzir na saída do meu amplificador, a tensão de saída. E essa tensão eu estou falando de pico a pico. Então, vamos supor, eu vou conseguir ir de menos meio volt, porque se eu passar disso, eu vou chegar no meu ponto de corte, e do ponto de corte eu não passo, tá? O VCE não vai ser superior àquele previsto no ponto de corte. Ou, do outro lado, eu simplesmente aumentei tanto a corrente no coletor que eu cheguei num ponto de saturação. Essa minha corrente, ela chegou num ponto máximo, ela não vai ultrapassar o ponto de saturação, mesmo que eu aumente, por exemplo, a tensão na minha base, certo? Então, isso tem consequências sérias que a gente precisa levar em consideração na amplificação para que a gente não safe o nosso sinal sem querer, tá? E aí, na aula passada, a gente viu algumas relações que a gente conseguiu estabelecer analisando o comportamento, né, desse componente CA, da corrente, como é que ela se relaciona com a corrente no coletor quiescente, né, que é aquela que é produto apenas do componente CC do meu circuito, o ponto VCE quiescente, que é quando realmente eu não tenho sinal CA, eu só tenho um componente contínuo no meu circuito, e a resistência percebida pelo sinal CA no coletor e como a gente pode relacionar essas coisas. E essas relações que a gente estabeleceu aqui, elas nos ajudam a entender qual é a maior tensão que eu posso ter, pico a pico, e que eu vou conseguir produzir na saída. Porque se por um acaso o meu sinal de entrada levar a minha saída a ultrapassar esses valores, eu vou ceifar o meu sinal.
eu vou fazer com que ele não acompanhe mais o formato da onda que eu tenho na entrada, porque ora o transistor entrou em saturação, ora o transistor entrou em corte, ok? Então, a gente até viu um exemplo, né? Tá, como é que a gente calcula o ponto de saturação, né? Nesse momento, no ponto de saturação, eu considero que o meu VCE é 0. Então, utilizando aquela relação, eu chego nessa fórmula aqui, para o circuito que a gente estava considerando, a gente encontrou aqui, ok, então o ponto de a maior quantidade de corrente no meu coletor na reta de carga CA é esse valor aqui. Ou o ponto de corte, né? Nesse momento eu espero que, ou pelo menos eu assumo no meu modelo matemático, que a corrente no meu coletor ela é 0. Tá? Apesar de que ela nunca é exatamente 0 no dispositivo real. Mas aí então o que me restou da relação que eu tinha é isso aqui, aí eu consigo então inferir que, por exemplo, o meu VCE é 7,18. Então aqui eu tenho dois pontos, né? O ponto onde VCE é 0 e IC é 3,52 mA, e o ponto onde IC é 0 e VCE é 7,18 7,18 volt, tá? E aí eu consigo traçar essa minha reta de carga, certo? E aí eu consigo observar aqui que eu tenho, dado este ponto Q, um espaço que eu posso crescer em direção ao ponto de corte e um espaço que eu posso crescer em direção ao ponto de saturação, certo? E aí, quando eu não violo esses limites do ponto de corte e do ponto de saturação, então vamos supor que na minha base chegou esse ciclo aqui de uma senoide, tá? A minha saída, ela vai conseguir reproduzir o formato dessa senoide perfeitamente, amplificado. Tá? Considerando que eu estou aqui fazendo um amplificador classe A, operando em pequeno sinal, aquela coisa toda que a gente já estava discutindo. Mas por que eu estou observando isso aqui na saída? Se eu for colocar a saída desse amplificador no meu osciloscópio, por que eu vou estar observando isso? É justamente porque eu estou respeitando esse espaço aqui que eu tenho disponível para a operação do meu transistor na região ativa. Em nenhum momento, se eu estou falando de um amplificador, eu devo, a classe A, vou ser um pouco mais completo, de um amplificador classe A, eu não devo fazer com que eu entre nas regiões de corte ou de saturação nessa minha reta de carga CA. Nunca, porque aí eu derroto o propósito da amplificação que eu estou querendo fazer, certo? Então, o que acontece se eu resolver exagerar um pouquinho a amplitude na entrada do meu amplificador e o meu amplificador não está configurado para produzir aquela tensão em sua saída? Bom, se o meu ponto Q ele está muito mais perto do ponto de corte, como essa figura está mostrando aqui, aí vamos supor, beleza, eu aumentei a amplitude do meu sinal na entrada. Então, no semiciclo aqui, que positivo, tá? Que me leva mais próximo ao ponto de saturação do transistor, eu tinha espaço desse ponto desse ponto de operação para percorrer essa reta de carga em direção ao ponto de saturação. Tem espaço. E isso está refletido na forma do meu sinal na saída do meu amplificador. Agora, no semiciclo, tá? Negativo, em que eu estou me aproximando do ponto de corte, tá? Então o que vai acontecer é que eu vou diminuindo a corrente no coletor, eu vou diminuindo, até que chega um ponto em que essa corrente ficou aproximadamente 0. VCE, ele chegou em um ponto máximo, e desse ponto máximo, VCE não vai passar, porque o transistor está em corte, até que a tensão instantânea do meu sinal de saída retorne para um valor cuja tensão é inferior à tensão no ponto de corte,
que é a maior tensão que eu posso ter. Então, se eu colocar isso em um osciloscópio, a forma do sinal que eu vou observar eu vou ver um semiciclo todo legal e um outro semiciclo vai estar ceifado, tá? O que significa que a tensão ela vai chegar nesse valor máximo do ponto de corte. E isso aqui vai virar uma reta, tá? Não é que a tensão some, não. É que a tensão ela permanece aqui nesse valor constante máximo de aproximadamente 7,18 volts, para depois começar a decrescer à medida que a minha tensão na base começa a subir, né? Já que eu estou considerando que eu sempre tenho essa inversão da fase, né, do meu sinal. Quando eu estou tendo tensões positivas na minha base, eu vou observar tensões negativas no meu coletor e vice-versa. Isso desnecessário de ser é muito ruim, tá? Porque eu preciso do meu sinal no formato assim original, porém amplificado. E eu não preciso do meu sinal ceifado. Isso me gera distorções que podem ser muito prejudiciais dependendo da aplicação que você esteja considerando. E esse aqui é um cenário. É o cenário em que o ponto Q ele está mais próximo do ponto de corte, certo? Agora, tem outro cenário, certo? Ok, aqui a gente voltou para o cenário sem corte. Beleza. Agora a gente mexeu, aqui eu não sei, tá, boa pergunta, deixa eu avançar aqui os slides, tá? Rui não colocou aqui na figura, o professor Rui não colocou na figura, mas eu vou explicar para vocês que não é necessário a gente ser gênio, tá? Para a gente ver que se eu desloco esse ponto Q para essa região aqui, por exemplo, da reta de carga CA, então eu vou ter o problema oposto. Quando o meu sinal, o ponto de operação do meu transistor, ele está se dirigindo ao ponto de corte, eu tinha espaço. Mas agora o espaço que eu tenho até o ponto de saturação, ele é mínimo. E aí eu vou ceifar novamente o outro semiciclo, tá? E eu tenho o pior dos cenários, que é a saída do meu amplificador não comporta nem o semiciclo positivo, nem o semiciclo negativo do meu sinal de entrada. E aí eu vou ter a parte superior da amplitude do meu sinal ceifada e a parte inferior ceifada também. Aí eu, vamos dizer assim, dobrei a distorção do meu sinal de saída. Então, a gente, em geral, quer que esse ponto Q ele esteja onde? No meio dessa reta de carga. Porque se eu deixo ele nesse ponto azul do jeito que está aqui, o que está determinando a amplitude máxima do meu sinal é a proximidade desse ponto quiescente com o ponto de corte. Não é a proximidade com o ponto de saturação. Aqui eu fiquei com espaço demais, mas eu não posso usar. Tá? Porque se eu aumento para esse lado, eu vou ceifar para o outro. A menos que o meu sinal, por algum motivo, seja assimétrico por natureza, mas enfim, eu não estou considerando esses cenários mais exóticos. Tá? Por outro lado, se eu deixo esse ponto quiescente muito perto do ponto de saturação, então o que vai determinar a amplitude máxima do meu sinal é a proximidade com esse ponto de saturação e não a proximidade com o ponto de corte. E aí eu posso chegar numa situação perfeitamente em que quando o ponto de operação está se movendo para o ponto de corte, beleza, eu estou gerando na saída um sinal não ceifado, mas quando ele vai se aproximar do ponto de saturação, rapidamente eu vou ter esse meu sinal ceifado. Esse aqui é o problema, tá? Como é que eu mudo esse ponto Q então? Bom, o ponto Q é determinado pela polarização que você faz do transistor. É o componente CC desse amplificador que a gente está considerando, tá? Então, tu vai ter que ver, talvez tu vai ter que trocar uma resistência lá no coletor, tu vai ter que trocar alguma resistência, o segundo resistor, por exemplo, lá do teu divisor de tensão que está baixando a tua tensão para chegar na base. Vai ser alguma coisa desse tipo que vai fazer
com que você consiga colocar esse ponto de operação aproximadamente no centro da reta de carga. É lá que você quer que ele esteja, e é no centro da reta de carga CA, tá, pessoal? Até aqui a gente está conseguindo se entender? Tá de boas? Vocês estão acompanhando esse raciocínio? Porque se vocês tiverem dúvida, aproveite que a gente está fazendo isso ao vivo, tá? E aí põe as dúvidas de vocês no chat, que eu dou uma olhada e aí eu tento responder para vocês da melhor forma que eu puder aqui, beleza? Tá? Daí a gente pode retirar mais dois valorizinhos mágicos que a gente tem que considerar aqui, então, certo? Dado um ponto quiescente, dado que eu tenho esse ponto Q, que é o ponto em que eu não tenho um sinal CA, e aí esse ponto vai ter uma distância para o ponto de corte e uma distância para o ponto de saturação. Como é que eu calculo essa distância em termos de tensão, pico a pico? Para eu saber quanto eu vou conseguir produzir na saída do meu amplificador, né, em termos de amplitude do meu sinal amplificado. Então, são duas componentes que eu tenho aqui. Uma, eu consigo encontrar aplicando essa relação aqui, 2 vezes ICQ, né, a corrente no coletor quiescente, tá? A corrente no coletor considerando o componente CC do meu amplificador, multiplicado pela resistência do coletor. Tá? A resistência para o sinal CA. Esse é o motivo desse Rzinho aqui estar minúsculo. Tá? Isso é uma excursão máxima, tá? Para um lado dessa viagem que eu posso fazer aqui na minha reta de carga CA. Para o outro lado, eu vou ter que a minha excursão máxima vai ser 2 vezes a tensão entre o coletor e o emissor quiescente, ou seja, aquela tensão VCE que eu encontrei quando eu estava fazendo a análise CC do meu amplificador, ou pelo menos desse estágio, não é, desse amplificador. Notem que esse ICQRC ou VCEQ, eles são derivados dessas relações que eu mostrei para vocês no início dessa aula de hoje, certo? Eles são derivados daqui, o VCEQ ou o ICQRC, tá? Agora, o que vai acontecer então por que eu estou multiplicando por 2? É porque ICQRC ou VCEQ, tá? Essa componente aqui da minha fórmula, ou essa componente aqui, é o que vai me dar a distância máxima até aquele ponto em que eu vou começar a ter ceifamento na saída. E o que eu vou precisar fazer então é descoberto qual é o valor em termos de tensão de ICQRC e qual é o valor em termos de tensão de VCEQ, qual é o menor deles. É esse que vai limitar a amplitude máxima não ceifada do meu sinal. Então eu digo que existe uma excursão à direita na reta de carga e uma excursão à esquerda na reta de carga, e o que vai determinar a máxima amplitude não ceifada, tá, do meu sinal vai ser então o menor desses valores. Porque se eu considerar o maior, por exemplo, vamos voltar aqui para essa figura. Eu tenho uma excursão à direita, eu tenho uma excursão à esquerda. Beleza. Qual é o maior valor? A excursão à esquerda aqui, esse lado, certo? Vai ser determinado aqui por ICQRC. Então, o que vai acontecer se eu considerar esse lado, essa distância aqui, em termos de tensão, entre o ponto Q e o momento em que essa tensão toca o eixo aqui da corrente no coletor, e eu for tentar fazer essa mesma distância para o outro lado, tá? Considerando a projeção desse valor aí em termos da tensão entre o coletor e o emissor, eu vou ultrapassar o ponto de corte. E isso não pode acontecer.
Tá? O transistor não funciona desse jeito. Nesse momento, eu não tenho, como é que se diz, mais, vamos dizer assim, tensão. Eu não posso aumentar a tensão entre o coletor e o emissor, logo a tensão no coletor não vai passar desse valor que a gente está observando aqui, certo? Nesse ponto de corte. Então, o que é que eu descubro, o que é que eu tenho que descobrir para saber qual é a amplitude máxima que o meu amplificador ele consegue produzir na saída? Eu tenho que descobrir, então, qual é o menor desses valores, VCEQ ou ICQRC. É porque é o menor que vai determinar a amplitude máxima que eu vou conseguir colocar na saída sem ceifar, certo? Vou pegar esse circuito aqui que está na nossa frente. VCEQ é aqueles 4,94 volts. Esse é o mesmo circuito que a gente já revirou ele para frente e para trás nas aulas presenciais que a gente teve. E ICQRC é 2,24 volts. Qual desses dois valores eu vou considerar para o cálculo da máxima amplitude que esse amplificador ele vai conseguir produzir em sua saída? Vai ter que ser o menor. Vai ter que ser o 2,24 volts. Porque se eu for considerar a excursão que me dá 4,94 volts, eu certamente vou produzir um ceifamento em um dos semiciclos do meu sinal quando ele estiver na saída do meu amplificador. Tá? E aí como é que eu calculo então qual é a amplitude máxima? Bom, vai ser 2,24 volts em um semiciclo, até isso, né? A tensão de pico nesse semiciclo, e 2,24 volts no outro semiciclo, e é por isso que eu digo que vai ser duas vezes 2,24 volts. Essa é a tensão, a amplitude máxima que esse amplificador ele vai conseguir produzir. Ok? Estou vendo que vocês estão quietinhos aqui no chat, então eu estou assumindo que vocês estão entendendo, estou conseguindo transmitir à distância o conhecimento sem o risco da gente sair propagando o bendito vírus do coronavírus, tá? Então, se isso não estiver acontecendo, me avisem, tá? Para eu ver aqui e conseguir, enfim, tentar tirar a dúvida de vocês de alguma forma. E aí, esse ponto Q não está legal, porque se ele tivesse legal, eu teria mais ou menos a mesma distância para que eu calculo aqui em termos de VCEQ ou ICQRC. O que é que eu quero quando eu polarizo um transistor? E qual a dificuldade que vocês vão ter no trabalho de projetar esse amplificador de vocês? É fazer com que vocês cheguem numa polarização onde na reta de carga, tá, VCEQ seja aproximadamente igual a ICQRC. Nesse ponto a excursão à direita é igual a excursão à esquerda. Então o teu ponto Q está no meio. E aí o tanto que tu pode crescer movendo o ponto de operação para a direita é o tanto que tu pode crescer movendo o ponto de operação para a esquerda, tá? Então, se isso não é verdade, como eu estou vendo aqui que não é, eu vou ter que mexer na polarização desse meu circuito para eu trocar o ponto Q de lugar. Vou ter que fazer alguma coisa. E aí o professor Rui, ele nos dá duas abordagens, tá? E uma delas vai ser tentando mudar alguns valores. Aí é um pouco tentativa e erro mesmo, é o tipo de coisa que a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente está na frente do simulador. Às vezes é mais rápido a gente brincar um pouco de tentativa e erro em um simulador e ver os efeitos que as alterações que a gente está fazendo, os efeitos que estão ocorrendo, tá, na saída desse meu dispositivo eletrônico e fazer ajustes a partir daí. Ou então eu sou um pouco mais metódico, vamos dizer assim, e vou usando as relações e vou aplicando os modelos matemáticos para chegar em valores mais exatos. Então, o professor Rui ele faz o seguinte: uma primeira tentativa aqui, já que para que as tensões sejam o mais próximo possível, é necessário aumentar a corrente CC no coletor. Analisando isso aqui, o que ele percebeu foi, cara, eu preciso crescer isso aqui.
Esse 2,24 não tá legal. Preciso dar uma crescida. E, bom, uma coisa que eu posso fazer é subir essa corrente, certo? Do coletor, tá? Do corrente CC. Então, qual foi a primeira tentativa que ele fez? Vamos tentar diminuir a resistência do emissor quase pela metade, ou seja, vamos botar essa resistência aí do emissor, essa aqui, tá? Porque a corrente CC do emissor é aproximadamente igual à corrente do coletor. Então, o professor Rui, ele resolveu fazer um primeiro chute aqui. Vamos tentar jogar isso aqui pela metade, tá? A resistência. Isso vai aumentar a nossa corrente, porque a tensão não mudou, a resistência caiu pela metade, então a corrente vai dar uma aumentada e vamos ver se a gente chega a algum resultado melhor. E aí ele fez as contas e descobriu que a corrente agora foi para 2,16 mA. E aí ele recalculou, tá? VCEQ, dada essa nova corrente do coletor, e essa tensão caiu para 1,12, e agora, em termos de as excursões que ele tem, ele ficou com 1,12 volt para um lado, e aquela que ele estava tentando aumentar foi assim para caixa bossó, né? O negócio cresceu muito, e o ponto Q foi pro outro lado do gol. Então, ok, esse não foi o melhor dos chutes, mas pelo menos agora o professor Rui chegou na conclusão de que a resistência que eu tenho que colocar lá no emissor, se essa for a abordagem que eu for utilizar, né, provavelmente é a abordagem mais barata, porque aqui eu estou trocando somente um resistor, mexendo só no resistor do emissor, então seria uma resistência entre 510 ohm e 1 kΩ. E aí foi feita uma nova tentativa, então vamos ver 680, né, o que é que acontece. E aí, de novo, né, eu calculei aqui com a resistência do emissor para 680, a corrente, tá, no emissor foi para 1,61 mA, eu acho que é a corrente CC, tá? Eu acredito que isso aqui está errado. E VCEQ, a tensão entre o coletor e o emissor quiescente, tá, do componente CC do circuito, isso aqui está em 3,1 volt. Então, isso é uma excursão, tá? Essa é a outra, e aí eu fiquei com 3,1 volt do lado, 3,28 volt do outro. Então isso aqui está bem melhor do que eu tinha antes, tá? Porque quais eram os cenários que eu tinha antes, certo? No primeiro cenário, eu ia ter que escolher o menor valor. E aí a tensão máxima, pico a pico na saída do meu amplificador, e teria que ser 2 vezes 2,24 volts, 2 vezes ICQRC. Aí não está no meio da reta de carga, eu vou tentar mexer, papapá, e aí na minha tentativa de melhorar eu piorei. Porque agora eu cheguei nesses valores de VCQ 1,12 e 4,41 ICQRC. E aqui, então, eu teria que usar o menor desses valores, agora é 1,12, multiplicar isso por 2. No caso, a minha tensão máxima ia ser 2 vezes VCEQ, tá? Agora eu estou numa situação melhor. Agora eu vou escolher o menor desses dois valores, que no nosso caso aqui é 3,1, e dizer que a tensão máxima pico a pico é 2 vezes esse valor, ou seja, eu vou estar transferindo com sucesso, sem ceifamento, para a minha carga. Por exemplo, se eu estou falando de um amplificador de áudio, eu vou transferir para a minha caixinha de som 6,2 volts pico a pico, sem maiores distorções. Até aqui, de boas. Vamos digitando aí uns ok, alguma coisa, dá uma mexida aí pra eu ver que eu não tô dando aula pra parede. E é meio angustiante fazer streaming, porque eu tô olhando pro monitor, eu não faço a menor ideia como vocês estão reagindo. Na aula presencial, pelo menos tem caras e bocas, tem gente acordada e gente dormindo, e isso tudo é informação para eu poder fazer um diagnóstico de quais são as chances de vocês estarem acompanhando o que eu tô falando ou não. Agora eu tô no escuro, tá? Então vocês vão ter que mandar algumas coisas aqui no chat para poder ver. Então vocês estão dizendo aqui que tá ok, aparentemente, né? Eu vou confiar que vocês sabem o que é que vocês estão fazendo e eu vou embora, tá? Eu falei que o professor Rui ele sugere duas formas, de eu calcular
qual é a melhor forma de eu ter a maior tensão pico a pico na saída do meu amplificador. Então tem uma forma que provavelmente vai ser mais fácil, que é simplesmente você empregar uma fórmula que é retirada de ok, eu quero que VCQ seja igual a ICQRC, e aí se a gente trabalhar essas fórmulas a gente vai chegar nessa relação aqui para o cálculo da resistência no emissor. E aí eu vou descobrir que é 697 ohm o valor exato, tá? E aí eu fazendo a adaptação para uma coisa que eu consigo encontrar no mercado, eu vou pegar o resistor cuja resistência seja o mais próximo disso, e aí eu vou fazer o meu amplificador funcionar a partir daí. Ok? Então isso aqui é outra fórmula se você não quer ficar fazendo chutes ali no teu simulador. Então, aqui tem o exercíciozinho, né? Aquele negócio que eu gosto de fazer vocês pegarem um papel lá para poder fazer as continhas, para vocês mostrarem ou não que vocês estão realmente entendendo o negócio. Então aqui Rui, né? O professor Rui pede, defina o valor máximo para a tensão CA de entrada no circuito. Tá. Bota aqui o circuito, certo? Como é que eu descubro o máximo de tensão pico a pico que eu vou poder transferir para a minha carga? E aqui eu acredito que os cálculos estão simplificados, certo? E aí eu vou apresentar eles de forma simplificada mesmo. Eu vou fazer alguns comentários sobre o que é que a gente precisa considerar para a solução, mas aí os maiores detalhes eu realmente convido seriamente vocês a tentar fazer isso em casa. Tá? De novo, não é porque a gente não vai ter a prova que a gente pode relaxar muito na questão de como fazer esses cálculos, porque, gente, vocês estão em eletrônica aplicada 1. Depois vem a eletrônica aplicada 2, que parte do pressuposto que vocês entenderam a eletrônica aplicada 1. E depois vocês têm que lembrar que vocês estão em engenharia de computação, que parte do pressuposto que vocês entendem eletrônica. Então, não negligenciem isso, pelo amor de Deus, tá, gente? Tentem praticar, porque só quando vocês realmente vão pegar um problema como esse aqui, beleza, realmente precisa calcular isso, joga no papel e aplica as relações, as fórmulas, entende de onde elas estão vindo e tem dúvidas, para tirar dúvidas a partir disso, aí é que vocês vão ver se realmente o conteúdo entrou no sangue ou não entrou no sangue, tá? Então aqui o que é que eu preciso fazer? Bom, de novo, certo? Eu preciso encontrar 3 valores que são críticos para aquelas fórmulas que eu estou considerando. Um é ICQRC, é a corrente CC no coletor, tá? Eu estou chamando aqui da corrente quiescente. A outra é a resistência para o sinal CA no coletor. E a outra é a tensão quiescente entre o coletor e o emissor, os terminais, né? Coletor e emissor do meu transistor. Então, por quê? Porque eu vou calcular ICQRC, isso vai me dar uma possível excursão, uma excursão, e VCQ vai me dar outra, e aí eu vou ver, com base no menor desses 2 valores, qual é a máxima amplitude que eu posso ter na minha saída. Então, aí eu vou fazer aquelas mesmas contas de sempre. Como é que eu calculo a corrente no coletor? Gente, eu preciso calcular qual é a tensão CC que está chegando na base, tá? Vamos lá. Eu preciso calcular qual é a tensão CC que está chegando aqui. Uma forma de eu fazer isso é calcular a corrente que está circulando no meu divisor de tensão e depois multiplicar essa corrente por essa segunda resistência aqui, eu vou ter a tensão que está chegando na minha base. Depois, pela segunda aproximação, vou subtrair 0,7 volt referente ao diodo base emissor, tá? Para que eu encontre a tensão que eu vou ter aqui no meu terminal emissor. Essa tensão interagindo aqui com esse resistor de 1 kΩ, tá? E o sinal CC enxerga isso, porque esse curto que eu estou fazendo para o terra, ele é um capacitor de desvio para o CA, para o sinal de corrente alternada. Esse capacitor ele vai bloquear o sinal de corrente contínua aqui, logo toda a corrente contínua vai passar por esse resistor.
Então eu vou ter uma tensão do emissor que, dividindo pela resistência do emissor, eu vou encontrar uma corrente no emissor, e essa corrente é aproximadamente igual à corrente no coletor, e eu vou considerar, para efeitos de cálculo, essa corrente no coletor aqui, certo? E aí, com essa corrente, então, eu consigo encontrar a tensão no coletor fazendo uma subtração entre a tensão da fonte que eu liguei no coletor menos a queda de tensão que eu encontro aqui nesse resistor, que eu encontro multiplicando a corrente do coletor, que é aproximadamente igual à corrente do emissor, pela resistência do coletor. E aí, o que é VC aqui? É VC, tensão no coletor, menos a tensão no emissor, certo? Então, eu encontrei ICQ, eu encontrei VCQ, e como é que eu calculo a resistência para o sinal CA? Bom, o sinal CA, ele enxerga esse resistor aqui do coletor, e ele também enxerga o resistor da carga, tá? Esse capacitor de acoplamento, se ele está fazendo o papel dele direito, ele pode ser considerado um curto para o sinal CA. Então isso aqui é essencialmente um fio ligando o sinal aqui no meu coletor até essa carga aqui. Só o meu componente CC, o meu sinal CC, que não vai enxergar esse resistor, porque aqui esse capacitor ele vai bloquear, né, a passagem desse sinal. Então, para o sinal CA, essas duas resistências aqui, elas estão em paralelo, e aí eu tenho que calcular o equivalente, e ao calcular esse equivalente eu vou descobrir que eu vou ter 2,65 kΩ de resistência CA no coletor. Então, bom, VC aqui já está calculado, 4,94 volts. ICQRC, bom, vai ser esse ICQ, certo? Multiplicado pela resistência para o sinal CA no meu coletor, 2,92. Bom, pega o menor, multiplica por 2, certo? Logo, a máxima excursão de pico a pico vai ser 2 vezes VCQ, que vai me dar 5,84 volts de tensão pico a pico, certo? Tá. Deixa eu dar uma limpada aqui, que começou a infantilidade no chat. Deixa eu ver se eu limpei esse chat aqui direito. Beleza. Esse é o problema de eu fazer o streaming pelo Twitch. Eu vou ter que moderar o canal. Eu vou tentar nem ter que delegar um moderador, nem, eu colocar uma restrição no chat aqui, certo? Se a coisa estiver muito ruim, eu vou mudando depois. Provavelmente não é alguém da turma, tá? É os trolls do Twitch aí. Vamos ignorar eles por enquanto, e aí a gente vai tentando continuar a nossa aula aqui, beleza? Vamos lá. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre a operação, tá certo? Desses amplificadores. Eu falei para vocês que dependendo do propósito, certo? Dependendo do propósito, eu vou ter modos de construir amplificadores de uma forma diferente. E o que a gente está considerando nesse momento é o que a gente está chamando do amplificador classe A. Eu tenho classe B, classe C, classe D e por aí vai, certo? O que acontece no classe A? O meu transistor, ele está operando na região ativa durante todos os 360 graus do ciclo do meu sinal CA, certo? Ou seja, eu estou pegando a completude, tá? O sinal de entrada CA integral, e eu estou fazendo com que a amplificação considere todo esse sinal, ok? E aí o que acontece é que isso me dá a vantagem de eu vou ter o mínimo de distorções, ou as minhas distorções vão ser, vamos dizer assim, desprezíveis. Mas isso tem custo em termos de eficiência do meu amplificador, tá? A operação em classe A é aquela em que eu tenho a menor eficiência, certo? Daí o que acontece então é que geralmente eu vou ter um classe A quando eu estou no meu pré-amplificador, quando eu estou fazendo aquela operação em pequeno sinal, que eu estou gerando aí
a primeira amplificação e a que eu quero deformar o mínimo possível, porque se os outros estágios vão ter como desvantagem a inserção de alguma deformidade, tá? Alguma distorção, por menor que seja, em prol de eficiência, então eu vou querer que a entrada deles pelo menos seja um sinal amplificado, mais um sinal com a menor quantidade de distorções possíveis. Esse é o classe A. Esse é o que a gente está estudando nesse exato momento, tá? Depois a gente vai fazer comentários sobre a questão do desempenho de outras classes de amplificadores, tá? A gente não vai ver isso de forma exaustiva, porque o semestre não permite que a gente veja isso de forma exaustiva, mas a gente vai ver pelo menos com mais cuidado essa operação em classe A aqui, tá certo? Então, o meu amplificador dá um ganho de corrente, o meu amplificador dá um ganho de tensão. Eu também tenho ganho de potência, certo? E eu posso encontrar esse ganho fazendo a mesma relação que eu fiz, ou quase a mesma relação, né? Mas enfim, é o mesmo espírito de comparando a potência da saída, a potência na minha carga, aquela potência que está sendo produzida, tá, pela potência de entrada. Tá? Por exemplo, se a minha potência de saída é 10 mW e a de entrada foi 10 microwatt, então eu tenho um ganho de potência de 1000. Certo? Então, agora é mais um conceito que a gente está apresentando aqui, qual é o ganho de potência que eu tenho, dado que eu construí esse meu amplificador, no caso específico da gente, o amplificador classe A, né? Como é que se diz? Calculo isso. Então, por exemplo, vamos considerar esse amplificador aqui, certo? Como é que eu calculo essa potência na carga? Então, fazendo os cálculos aqui, de novo, a gente não vai fazer isso de forma interativa, tá? A gente confia que vocês sabem fazer essa análise, então a gente está colocando aqui diretamente os valores. Então eu tenho a tensão CC na base é 1,8 volts. No emissor é o que chegou na base, menos 0,7. Isso vai fazer com que a corrente que é sente no meu coletor seja de 1,61 mA, que é aproximadamente igual à corrente CC no meu emissor. A tensão no coletor é 4,2 volts e a tensão que é sente, né, VCE, vai ser VC menos VE, que vai me dar esses 3,1 volts. Então, qual é a maior amplitude que eu consigo produzir nesse amplificador? Isso a gente já viu, tá? Eu vou pegar a menor excursão, vou à direita ou à esquerda, eu vou multiplicar por 2, então eu tenho 6,2 volts pico a pico. Então, isso é a amplitude do sinal que eu vou conseguir entregar aqui, por exemplo, para minha carga, que pode ser uma caixinha de som, se eu estiver falando de um amplificador de áudio, certo? Então, embora, como o slide apresenta aqui, né, a carga pode ser representada por um alto-falante ou até mesmo por um motor, por qualquer coisa que precise consumir o sinal se é amplificado, a resistência CC do coletor ela também faz parte da polarização, certo? Então, eu preciso entender isso para entender que vão ter pontos do meu amplificador que eu estou... como é que se diz? Que eu estou dissipando potência. Não é potência que está sendo empregada na amplificação do meu sinal propriamente dito, mas é potência com relação à dissipação. É calor, é energia que está sendo transformada em calor, por exemplo, nos meus resistores que eu usei para polarizar. Na amplificação classe A eu não posso deixar de polarizar um transistor. Eu preciso fazer com que o meu ponto quiescente esteja aproximadamente no centro da reta de carga CA, certo? Então, o que vai acontecer é que para que eu coloque esse ponto numa região central, eu vou ter que usar os resistores da forma como a gente já conhece para podermos fazer a polarização, certo? Mas a desvantagem é que a gente vai ter dissipação de potência por conta disso.
Então aí, quando a gente está falando de potência na saída, a gente quer dizer potência apenas na carga. E potência é sempre essa relação da tensão em um ponto multiplicado pela corrente em um ponto, certo? Então aqui eu vou fazer com que essa potência, tá, é efetiva, e aí é RMS, vai ser a tensão RMS multiplicado pela corrente RMS, lembrando que eu consigo transformar algo de pico a pico para RMS ou vice-versa, tá certo? Fazendo essa multiplicação, divisão pela raiz de 2, ou então por 0,707, tá certo? Dividido por 2 aí, tá certo? Porque o por 2 aqui é porque eu tenho a tensão de pico a pico, tá? Então eu divido por 2 para chegar na tensão de pico, ok? Então, se eu for pegar essa fórmula aqui e for trabalhar um pouco, por exemplo, agora eu vou considerar que a corrente aqui, ela é tensão, certo? Dividido pela resistência. Então, eu posso calcular essa potência na carga, fazendo o quadrado da tensão na carga dividido pela resistência da minha carga. E se eu estiver falando agora da tensão pico a pico, tá? Se eu quiser usar a tensão pico a pico, então eu posso chegar nessa fórmula aqui. Então, se eu calculei a minha tensão, amplitude máxima na saída pico a pico, e a partir daí eu já quero descobrir de cara qual é a potência que está realmente sendo aplicada na carga, então eu posso utilizar essa relação diretamente aqui. É o quadrado dessa potência de saída dividido por 8 multiplicado pela resistência da carga. Tá entendido, gente? Até aqui. Tá de boas. E aí? Cadê o chat? Sim, beleza. O chat tá vivo. Certo. Então, vamos lá. Por exemplo, no caso daquele circuito que a gente estava analisando, tá? Eu calculo que a potência que eu estou conseguindo aplicar na carga é 1,02 mW, certo? É aquele 6,2 volt pico a pico, tá? O quadrado dele dividido por 8 vezes 4,7 kΩ, que é a resistência da carga. Aí eu estou considerando nesse caso só a carga, tá bom? Beleza. Parte da potência que eu estou extraindo da minha fonte, ela está sendo aplicada na minha carga. Parte da potência, ela está sendo dissipada no transistor, nos resistores, tá? Por exemplo, a potência que eu dissipo no transistor, vocês já sabem calcular. Eu posso calcular fazendo VCE multiplicado por IC, tá? Aqui no nosso contexto agora do amplificador completo, eu estou chamando isso de VCQ multiplicado por ICQ, né? São os valores quiescentes da tensão coletor-emissor e a corrente do coletor. Então, o que acontece é que eu posso até inclusive calcular, né, como varia a potência com a tensão AC, tá certo? Na carga, tá? Isso aqui é um gráficozinho que o professor Rui colocou, quase que, beleza, se eu estiver considerando aqui a minha excursão e toda a tensão que eu posso aplicar na carga, como é que se comporta essa potência que eu vou observar na carga à medida que eu vou aumentando a amplitude dessa tensão de saída, tá? Mas aqui são duas coisas: o comportamento da potência na carga, isso aqui, esse gráfico mostra isso, e a potência que vai ser dissipada, vai ser transformada em calor basicamente no transistor, eu consigo encontrar aqui, certo? Aí vem a pergunta. Tá, então parte da potência vai para carga, beleza. Parte da potência vai ser dissipada no transistor, vai ser dissipada em resistores. Então, como é que eu calculo quão eficiente é o meu amplificador, certo? Se o que conta realmente para mim é a potência que eu consigo transferir para carga, essa potência amplificada, certo? O que eu estou dissipando, infelizmente, é potência perdida, tá? E tem um propósito, né? Que eu posso, então joga ela fora. Não, eu preciso, né, que o circuito se comporte do jeito que ele se comporta. Mas o fato é que eu estou drenando essa potência da minha bateria,
e eu não estou fazendo com que aquilo que eu drenei da minha bateria, que está alimentando esse amplificador, ele esteja indo para cá, certo? Então vamos lá. Como é que eu calculo a potência que a minha bateria, que a minha fonte CC ela está entregando? Eu vou aplicar um conceito chamado dreno de corrente, porque a potência que eu estou entregando é a tensão que eu estou entregando multiplicado pela corrente que está sendo drenada da minha fonte. Então, considera aqui, são 10 volts a tensão da fonte, ok? E aqui eu estou drenando uma corrente. Esse nó aqui, ele se comporta como divisor de corrente do ponto de vista dessa fonte, certo? Parte da corrente está entrando aqui no meu divisor de tensão, certo? Parte está descendo aqui pelo resistor para o coletor do meu transistor. Então, essa corrente que está descendo por aqui, eu sei qual é. Eu já calculei isso. É a corrente CC no coletor, que eu estou chamando de CQ. Isso aqui não é novidade. A corrente que está vindo para cá, que o professor Rui está chamando de I1, tá? É a corrente do divisor de tensão. Ela está indo para o divisor de tensão. E eu também consigo calcular ela, se é que eu já não calculei, de forma fácil. É esses 10 volts aplicados aqui, onde eu posso encarar esses dois resistores como sendo em série, porque, enfim, eles estão em série aqui para formar o meu divisor de tensão. Eu estou ligando a base do meu transistor aqui entre esses resistores. Então, eu consigo calcular a corrente aqui, eu consigo calcular essa corrente daqui, e se eu somar essas duas correntes, eu vou saber o total de corrente que está passando por aqui, que é o total de corrente que está sendo drenada da minha fonte CC. Essa corrente eu chamo de corrente de dreno da corrente, é o dreno de corrente, tá? É a corrente que está sendo drenada da minha fonte. Então eu chamo isso aqui de corrente da fonte, do source aqui, e ela vai ser essa corrente que está indo para o meu divisor de tensão, mais a corrente CC que está indo para o meu coletor. Bom, se eu tenho a corrente e a tensão que está saindo da minha fonte, então eu tenho a potência que a minha fonte está entregando para o meu dispositivo. Vai ser a tensão dela multiplicada por essa corrente aí, essa corrente está sendo drenada, certo? E aí, se eu tenho a potência que está chegando na minha carga e a potência que está sendo drenada da minha fonte, bom, no mundo dos sonhos, tudo que está sendo extraído da minha bateria está indo para a carga, certo? Mas a gente nunca tem 100% de eficiência. Vai ter perdas aqui e acolá. Então, já que eu não alcanço o mundo dos sonhos, ou a gente ainda não descobriu como, tá? 100% de eficiência, não acho possível. Então, o que vai acontecer é, eu vou fazer essa relação. Qual é, então, a potência que está chegando na minha carga, de fato, né? Que eu realmente estou aproveitando. Se for um amplificador de som, então é o quanto o meu som está sendo amplificado. E qual é a potência que está sendo drenada da bateria, tá? E aí, o que acontece é que eu calculo isso facilmente fazendo essa divisão da potência na carga dividido pela potência que está sendo extraída da bateria, multiplica esse valor por 100, e essa porcentagem é o que eu chamo de eficiência. Então vamos ver o exemplo, tá? Qual é a corrente de dreno para esse amplificador que a gente está vendo aqui, tá? Qual é a potência CC que ele está fornecendo e qual é a eficiência máxima que eu vou ter aí, certo? Então vamos lá. Para calcular a corrente de dreno, eu preciso calcular a corrente que está indo para o meu divisor de tensão e a corrente que vai estar circulando aqui pelo meu coletor, certo? Do meu amplificador. Então, a corrente que está indo para o divisor de tensão é os 10 volts dividido pela soma dos dois resistores que eu estou colocando no divisor de tensão. Me dá esse 0,82 mA aqui. A corrente no coletor, 1,61 mA, tá? E aqui é aquele mesmo processo, tá? Eu encontro a tensão na base, subtrai para 0,7, encontro a tensão aqui no emissor, divido essa tensão por essa resistência, agora 680 ohm, tá? Aqui eu já estou considerando a versão que eu dei uma mexidinha ali no meu, onde está o meu ponto Q na reta de carga CA, certo?
E aí eu tenho que a corrente do emissor, que é aproximadamente igual à corrente do coletor, é 1,61 mA. Então, quanto é que de corrente eu estou drenando da minha fonte CC? 2,43 mA, que é a soma dessas duas correntes que eu acabei de calcular. Pronto. Esse é o dreno de corrente. Tá? Como é que eu calculo a potência? Bom, agora é fácil. É só eu pegar a tensão da fonte e multiplicar pela corrente que está sendo drenada. Vão ser os 10 volts multiplicado pelo 2,43 mA. É 24,3 mW sendo drenados, sendo, vamos dizer assim, consumidos da minha fonte. Tá? Legal. Como é que eu calculo agora a potência que está chegando de fato na carga? Aí a gente já tinha visto que a amplitude máxima do meu sinal CA, que está chegando na carga, né, da saída lá do meu amplificador, é 6,2 volts, volt pico a pico. Tá? E aí eu tenho uma fórmula que eu já posso aplicar direto. Se eu tenho essa tensão pico a pico, que é 6,2 elevado ao quadrado dividido por 8, vezes 4,7 kΩ, que é para eu nem ter que me preocupar com a questão das conversões para os valores RMS. E aí eu vou ter que a potência que está chegando na carga é 1,02 mW. É que está sendo efetivamente aplicado na carga após a amplificação. Eficiência do meu amplificador, 4,2%, que vai ser esse 1,02 mW que está chegando na carga, dividido pelos 24,3 mW que estão saindo sendo extraídos aí da minha fonte. Isso é uma eficiência bem baixa. Tá? E aí a gente pode inclusive inferir outras coisas. Tá? A minha fonte eu estou retirando ali 24,3 mW. Para minha carga está chegando 1,02, significa que eu estou perdendo 23,3 mW. Onde é que isso aí está sendo perdido? Tá certo? Resistores, essencialmente. O meu próprio transistor, ele dissipa também. Então, qual é a base? Se eu quero fazer um amplificador mais eficiente, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso reduzir essa potência perdida, que ocorre principalmente nesses resistores de polarização e no transistor. É aí onde a gente começa a ter contexto para classe B, classe C, que aí eles vão tentar ser mais eficientes, mas existe um custo para esse aumento de eficiência e existe hoje já um certo bom senso sobre quando é que a gente deve usar um classe A. Geralmente isso é num pré-amplificador. Quando é que a gente usa um classe B, por exemplo, pode ser nos estágios mais avançados ali da minha amplificação, onde eu estou lidando com maiores potências, então eu preciso que a minha eficiência seja melhor para a coisa ser viável, para existir bateria que consiga alimentar esse esquema de amplificação, certo? Aí aqui é um exercício, acho que esse é o exercíciozinho final que o professor Rui tinha preparado, que é qual é o novo valor dessa amplitude máxima CA na saída se a fonte de alimentação aumentar para 25 volts, tá? Deixa eu ver se tem a resposta. Tem a resposta aqui, tá? A resposta eu vou ter que, de novo, calcular aqueles valores críticos lá, tá? A corrente quiescente no coletor, a tensão quiescente, né, do VCQ, tá? Coletor emissor do transistor. E eu vou, então, calcular as excursões à direita, à esquerda, pegar o menor valor, multiplicar por 2. Então, como é que eu calculo aqui qual é a corrente que está chegando no coletor? É a tensão que está chegando na base. Aí aqui eu calculo a ação desse divisor de tensão que eu tenho aqui, considerando que agora a minha fonte aumentou para 25 volts. Tá? E é isso que o exercício pede para que você faça. E aí o que vai acontecer é você então vai ter essa tensão aqui na base, você vai subtrair 0,7 e vai encontrar uma tensão no emissor. Essa tensão do emissor dividido pela resistência do emissor vai ser a minha corrente do emissor, que é aproximadamente igual à corrente do coletor. Pronto, resolvi o problema de ICQ. Agora eu posso pegar a tensão da minha fonte e subtrair da queda de tensão que eu vou observar aqui nesse resistor,
Então vai ser a corrente do coletor multiplicada por esse resistor aqui, e o resultado vai dar a tensão no coletor. Tensão do coletor menos tensão do emissor é o VCQ. E a resistência para o sinal CA no coletor são esses dois resistores em paralelo, porque o sinal CA sim enxerga esses dois resistores. Então, basicamente, a gente fazendo a parte numérica disso aqui, a gente encontra que a corrente no emissor é 3,8 mA, a tensão no coletor vai ser 11,3 volts, então eu vou ter que isso aqui é 3,8 mA, VCQ é 7,5 volts, RC é 2,65 kΩ, tá? Aí não mudou até onde eu lembro. Então eu tenho que de um lado VCQ é 7,5 volts, do outro lado ICQ-RC vai ser o produto entre a corrente do quiescente no coletor e a resistência para CA no coletor, então vai ser 10,1. Qual desses dois valores eu escolho? O menor deles, certo? Multiplico por 2, porque isso vai fazer referência à amplitude nos dois semiciclos, e aí eu tenho que a amplitude máxima é 15 volts pico a pico. Beleza, gente? Então, vamos lá. Essa parte aqui, tá certo? Da nossa apresentação encerra essa questão aqui dos amplificadores de potência, certo? E aí tá faltando eu passar pelo menos mais uma videoaula para que vocês tenham o conteúdo necessário para que vocês consigam fazer o projeto, tá certo? Desse amplificador que a gente precisa, que seria um amplificador com 2 estágios e um seguidor de emissor. Seguidor de emissor é o assunto da nossa próxima aula, tá? Para isso. Eu já vou tentar, daqui para amanhã, publicar 3 coisas para vocês. Vamos ver se consigo. Eu acredito que sim. Eu vou tentar publicar a aula sobre seguidor de emissor, que aí é o conteúdo, tá certo? É a minha explicação sobre esse conteúdo, e aí vocês assistem quando tiver tempo, certo? Mais rápido possível, claro, porque vocês precisam ter tempo para fazer o projeto, o relatório. Vocês vão... eu vou publicar a especificação atualizada do trabalho, que agora mudou, certo? Dadas as circunstâncias, como a gente explicou no início da aula. E eu também vou ver se eu passo para a terceira coisa, é a especificação, é a videoaula. Gente... Tá, em princípio só... claro, as notas da segunda prova de vocês, certo? Pronto, são essas 3 coisas que eu quero entregar até amanhã, tá? Então, enquanto isso, tentem realmente digerir um pouco esse assunto, tá certo? Tentem se certificar que vocês estão entendendo as coisas até aqui, para depois vocês aprenderem essa pontinha e aí partirem para o trabalho. E aí, o plano original era, enquanto vocês fazem o trabalho, a gente ir vendo algumas coisas de transistores de efeito de campo. Esse assunto eu nunca cobrei nas provas, porque sempre a gente termina vendo ele muito no fim do semestre. Mas isso não quer dizer que esse assunto não seja importante, muito pelo contrário, os transistores de efeito de campo são amplamente utilizados na computação, certo? Então, o que acontece eu vou liberar também videoaulas sobre isso, até eu acho que tem algumas videoaulas no meu canal do YouTube. A propósito, quem não pôde assistir esse vídeo hoje vai poder ver esse vídeo, depois eu vou fazer o upload no meu canal, acho que até o fim da noite isso deve estar lá, e eu mando o link para vocês pelo Cigar. E aí o que acontece então é que eu espero que vocês também vejam esses outros vídeos, tentem aprender, tentem tirar dúvida, depois a gente faz um novo streaming para tirar dúvidas de vocês, para garantir que vocês vão dar continuidade ao curso, também tendo pelo menos essa visão introdutória dos transistores de efeito de campo, que é o objetivo de eletrônica aplicada 1, tá? A gente dá uma ênfase maior nos transistores de junção bipolar, diodo, processo de construção do amplificador e uma visão introdutória aos transistores de efeito de campo. Beleza? Tem algumas perguntas aqui. Professor, quem iria fazer a reposição? Como vai funcionar agora? Estou pensando, tá? A gente vai ter que fazer a prova de reposição. Essa prova muito provavelmente vai ter que ser remota,
tá? E aí nós professores estamos, como fazemos uma prova remota? Então eu vou precisar pensar um pouquinho mais sobre isso. Ela vai acontecer naquela data prevista lá do CIGA, e aí depois eu vou dar maiores detalhes. Então, se vocês vão fazer a reposição, estude o assunto da prova que vocês perderam. Tá? A recomendação continua sendo essa. Não esquenta muito com o formato, isso aí é uma coisa que nós professores vamos ter que decidir depois entre a gente. Pode substituir a reposição por algum trabalho com relatório? Cara, eu não gostaria de fazer isso, porque a sensação de 2 pesos, 2 medidas de quem fez a prova vai ser grande, sabe? Então, assim, pode ser que eu mude de ideia. Mas nesse primeiro momento eu gostaria de não fazer isso. Mas eu ainda não tenho alternativa pronta. Então, anotada a sugestão, certo? Vamos ver aí como é que a gente faz isso. E a terceira prova foi aquilo que a gente avisou no início da aula, tá? A gente vai fazer com que ela suma. E aí a terceira nota vai ser essencialmente a nota do trabalho e a gente vai parar em 3 notas. E aí, com o sumiço da prova, eu irei pedir mais coisas no relatório comparado com o que eu pensei em pedir originalmente. Beleza? Essa galera pedindo para mandar salve aí, os cacoetes do Twitch, né, gente? Meu salve é genérico, salve para todo mundo que tá assistindo essa aula aí hoje. Tá bom, gente? Últimas perguntas. Posso botar a musiquinha de encerramento de hoje e aí o resto do conteúdo vocês vão acompanhando aí nas videoaulas que a gente for publicando no YouTube. Combinado? De boas. É isso aí. Então tá bom, gente. Valeu. Obrigado pela presença de vocês. Qualquer coisa, continuem se comunicando, tá certo? E aí a gente vai, se acertando aí a distância. E por favor, se cuidem, tá? Vamos fazer de tudo para não piorar o que já tá ruim. Beleza? Até mais, gente. Staying in the house every weekend. I just can't.